Boa tarde, telespectadores do podcast. Eu me chamo Karine, sou aluna do 9º ano A. Eu me chamo Ed, sou aluna do 7º ano A. Eu me chamo Iago, sou aluna do 7º ano A. E hoje a gente está aqui com o tema: as escolinhas de Baiano como política de acolhimento e oportunidades das crianças e jovens do PN4.3. Pode apresentar? Bom, boa tarde a todos. Me chamo Genivaldo Carvalho Pereira, popularmente conhecido como Gil Baiano. Vamos para a pergunta. Como surgiu a ideia de montar a escolinha do Gil? A ideia de montar a escolinha do Gil surgiu de uma ação, né? Digamos assim. Estava eu já na atividade, se colocar, mas eu também sou agente comunitário de saúde, né? E por trabalhar na comunidade, eu percebi que tinha alguns meninos sem fazerem nada, simplesmente desocupados. E eu entendi que aqueles meninos precisavam de alguma coisa para envolver, né? Porque eles não ficassem sem fazer nada, que eles se ocupassem de uma certa forma. E disse Deus me deu um talento, um dom de jogar bola, e graças a Deus joguei, tive alguns privilégios, não é? E não consegui realizar meu sonho, que era jogar na seleção brasileira, até porque não deu para chegar lá, né? Mas esse era um sonho, aliás, não só meu, mas qualquer jogador de futebol, ele tem um sonho de jogar na seleção, né? E então eu disse, vou ocupar esses meninos com alguma coisa. Vou fazer um joguinho, não era escolinha, não tinha esse pensamento, essa proporção de escolinha. Fazer um joguinho com eles, e aí a gente vai se apresentar aqui 2, 3 vezes na semana, para ocupar esses meninos, para eles terem algo a mais a fazer. Assim, demos os primeiros passos da escolinha do Gil. Qual tipo de apoio você recebe dos poderes públicos? Esse é uma situação que eu diria assim, muito complicada de se falar a respeito disso, porque o natural seria o poder público apoiar todo esse tipo de ação, de eventos, né, feito por Gil-Baianos e tantos outros Gil-Baianos que tem por aí, que são aquelas pessoas de comunidade que vê a carência das pessoas, dos alunos, que se tornam alunos, que se tornam atletas, que se tornam cidadãos, e essas pessoas elas não têm esse apoio, e esse apoio realmente falta muito do poder público. O poder público deixa a desejar nessa questão de apoio. Você tem alguma referência na vida que inspirou você a montar um projeto social esportivo? Não, por incrível que pareça. Não é um absurdo, mas realmente não. Eu não me inspirei porque eu vi alguém, não. Surgiu. Né? Veio, eu creio, né, que veio uma inspiração de Deus. Eu creio que Ele é a razão de tudo. Conta um pouco sobre sua carreira de atleta e quais clubes você passou. Bem, eu tive o privilégio, né, de ser um atleta profissional. Né? Atleta nós já somos, mas a realização atleta profissional. Então eu tive esse privilégio de ser um atleta profissional, um jogador de futebol, né, de times profissionais. Não foi fácil, foi uma luta árdua, muito grande, muito difícil, um tempo muito complicado, né? E eu tive assim, o privilégio de ser convidado a ir jogar bola lá no antigo IEF, hoje CEP. E comecei a treinar ali com um cidadão que já não está mais entre nós e que tem história na nossa cidade, chamado Vandé. E comecei a treinar no time de Vandé, e quem treinava no time de Vandé, com certeza, a sua maioria seriam aproveitados para se tornar atletas e atletas profissionais. Assim, iniciamos a nossa carreira, o nosso início. E aí comecei a jogar no ADJ, que é o time da nossa cidade. ADJ são as siglas, significa Associação Desportiva Jequiéense. Então, nós somos essa sigla ADJ. E comecei a jogar no ADJ, e passado um período,
do ADJ, eu fui jogar no time do Atlanta, que era a ADA, Associação Desportiva Atlanta, também da nossa cidade de Jequié. Eu tive o privilégio de jogar nos anos 90, no 90 no ADJ, 91, 92 eu passei pelo Atlanta, em 93 eu fui para Jacuipense, uma cidade chamada Riachão do Jacuípe, e em 94 eu estava no Mato Grosso. Fui jogar lá, foi assim a minha, digamos assim, meu ápice, né, na minha carreira, quando eu estive lá no Mato Grosso, um time chamado Vila Aurora. Esse time ele era da cidade chamada Rondonópolis, que ficava ali simplesmente a 300 quilômetros da capital, Cuiabá. E foi uma experiência muito boa, onde ali eu pude conhecer outras pessoas de outros lugares, de outros ares, e entender que a vida de jogador realmente ela tem essa liberdade que lhe dá de você de conhecer o seu estado, o seu país, de conhecer o mundo. O futebol te dá essas proporções. Isso depende muito de um fator chamado sorte e, lógico, o talento individual de cada um. Fale um pouco sobre o funcionamento dessa escolinha de futebol. A escolinha de futebol, nós começamos, eu vou falar aqui em duas partes. Na primeira parte, quando nós iniciamos lá, a gente simplesmente juntava todo mundo e aí colocava uma bola lá, até porque a gente não tinha mais do que isso, né? A gente colocava uma bola e colocava todo mundo para jogar, né? A gente dividia as equipes ali. No início era todo mundo mesmo, porque no início nós iniciamos com 12 atletas, né? Então era 12 para jogar. A gente fazia um time de quadra, né? E ali normalmente a gente deixava os dois menores de fora e colocava umas 5 para cada lado, 10 ficariam só 2 de fora. Enfim, começamos aí. Primeira vez, segunda, terceira vez, esses 12 foi se multiplicando para 20 e tantos, 30 e tantos, 40 e tantos, 50 e tantos, 70 e tantos, nós chegamos a 96 atletas, todos esses com fichas, né? Tinha um monte de atletas, mas todos eles cadastrados, nós tínhamos 96 atletas na primeira etapa. Ainda não escolinha do Gil, a escolinha, e daí surgiu a ideia, Gil Baiano, escolinha do Gil. Juntamos o útil com o agradável e aí nós iniciamos a escolinha do Gil. Segunda etapa, que vem aí no caso da sua pergunta, nós fizemos diferente. Nós começamos a fazer por categoria, por idade, tipo 8, 9, 10 e 11 anos, a gente coloca eles numa categoria, apesar que hoje nós temos um sub-9 e um sub-10, hoje já é a realidade na nossa cidade. Mas quando eu iniciei, não existia sub-9, sub-10, né? Nem sub-11, na verdade, era sub-13 para frente, sub-11 ainda estava surgindo. Mas hoje nós temos essas categorias, então nós fazemos por categoria, por idade, né? E a gente utiliza não o dia, o mês, o ano, o dia e mês que nasceu, mas o ano de nascimento, né? Por exemplo, nós estamos em 2024, aí a gente vai fazer um sub-15. Quem é o jogador do sub-15? O jogador até 2009, né? Ele, 2009 ele já tem 15 anos, ele faz parte. Se ele for 2008, ele já não utiliza mais. Então, nós utilizamos muito essa parte, de utilizar o ano de nascimento para que a gente possa denominar as categorias. Futebol brasileiro, qual é ou foi a sua maior inspiração e por quê? Essa é uma pergunta muito interessante, porque não que na época de hoje não temos bons jogadores, mas na minha época nós tínhamos excelentes jogadores. Se você olhasse em cada clube, você tinha 1, 2, 3 ou mais atletas que te davam inspiração, não é? Mas eu, por ser bom flamenguista, tá? Vou deixar isso claro, nós tínhamos Zico, na minha época, né? E nós tínhamos um meio de campo muito talentoso, Adílio, Andrade,
fazia o tripé chamado, né? Na época, significava os três do meio de campo, por isso chamava tripé. Então era Andrade, Adílio e Zico. Esses caras davam show dentro de campo. E aquilo me inspirava, né? E, modesta parte, nós tínhamos um leão chamado Edson Arantes do Nascimento, popular Pelé. Esse eu não vi jogar, mas a história dele me encheu de esperança também. Meu grande ídolo, no caso, Pelé. Conte sobre sua atleta que fez 2 gols contra e que você incentivou para ele como medalha. Por que você falou essa atitude? Essa atitude, na verdade, ela não veio assim, sem programação, não. Ela veio programada. Ela surgiu, né? Porque assim, até então, eu, quanto jogador de futebol, quanto atleta, eu nunca tinha presenciado um atleta fazer 2 gols contra em uma mesma partida de futebol. Eu não sei, eu deveria ter até estudado, buscar, né, meios, recursos, para saber se não é um recorde. Porque eu, sinceramente, com as minhas palavras, eu não sei dizer, mas os meus olhos ainda não tinham visto um atleta único fazer 2 gols contra em uma mesma partida de futebol. Então eu achei aquilo fora de sério. E, bom, se tem um artilheiro, um cara que faz 3 gols, hoje já estão dando nome diferenciado, né? Para cada, o atleta faz 3 gols hoje. Antes, né, começou a surgir quem faz 3 gols pede música no Fantástico, né? E agora você faz 3 gols, o mundo inteiro te segue através aí de uma mídia, né, das redes sociais que hoje se apresenta de várias formas. E hoje o cara fez 3 gols, ele é conhecido mundialmente. Ele pode ser perna de pau, mas ele fez 3 gols, né? Ele é conhecido. E no nosso caso, do nosso atleta, ele estava ali a defender. Defendendo, ele conseguiu fazer 2 gols. Isso não é uma coisa comum. Isso não é normal. Tá? Não é normal. Vamos com o atleta? Esse atleta se faz presente? Nossa câmera. Importante o nosso câmera, que coisa linda, rapaz. Que o nosso atleta está aqui, se encontra. Um prazerzão mesmo, rever novamente e saber que você está aqui por perto. E agora eu vou expor, na verdade, com mais clareza, até porque você está presente. É importante você saber disso, né? Porque quando a gente, às vezes, não estamos aptos ou nós não estamos acostumados em receber esses elogios. A gente se prepara para as críticas, a gente se prepara para alguém anunciar os nossos defeitos, as nossas falhas, mas a gente nunca se prepara para receber elogio. Ou como você está linda, ou que trabalho lindo, que coisa maravilhosa. Olha, parabéns. Isso não chega, tá? Então, quem consegue alcançar hoje esses objetivos, parabéns para quem alcança isso. Mas a vida está tão cruel, né, que a gente não consegue mais estar preparado para receber um parabéns. Parabéns para você. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. A gente não está pronto para isso. Mas no caso do nosso atleta, eu disse, no treino de terça-feira, isso aconteceu no domingo, né? No treino de terça-feira eu vou fazer diferente. Em vez de criticá-lo, em vez de falar mal da sua atuação, eu vou presentear ele com uma medalha. Porque eu acredito que isto vai servir de incentivo para que ele nunca desista. Então, a ideia exatamente foi essa. Para que ele se alimentasse mesmo de um ato negativo naquele dia, naquela hora, naquele momento. Mas que durante a sua trajetória, com certeza, isso ia mudar essa história. Então, o objetivo maior foi esse. Como você se sente ao ajudar centenas de jovens da periferia? Quando eu falo isso, eu até me emociono, porque essa é a minha realização. Fazer o bem sempre, isso, eu acredito que eu nasci para isso. Eu nasci para fazer o bem, porque eu me sinto bem. O dia que eu não faço o bem, aquele dia parece que ele não existiu na minha vida.
eu me sinto bem em fazer o bem, mesmo que seja para alguém que eu nunca vi, que isso para mim não faz diferença. Posso conhecer e posso não conhecer, mas se eu puder fazer o bem, para mim, isso que é o importante. O essencial na minha vida é levantar e fazer o bem para alguém. Isso eu sou fã. Então, quando eu falo da prática de fazer o bem e da escolinha do Gil, que eu visto a camisa, né? Eu queria até vir com a camisa, mas eu não sabia se eu podia vir ou não tal, com a camisa da escolinha, mas eu uso a camisa do Flamengo, ou uso a camisa da escolinha do Gil, tá? Durante o meu dia a dia. Vocês me veem sempre assim, quando não estou com a farda do trabalho, e hoje eu praticamente não uso a farda do trabalho, a não ser em momentos especiais, mas eu uso a camisa da escolinha do Gil para todos os lugares que eu vou. Eu procuro me identificar e apresentar e mostrar para as pessoas que antes eu não queria apresentar a escolinha do Gil. Eu não tinha essa ideia. Eu quero apresentar a escolinha do Gil para o mundo. Eu nunca tive essa ideia. Não eram coisas que eu estava plantando para colher. Não. Eu, na verdade, eu gostaria de continuar fazendo no anonimato, tá? Escolhendo o Gil, e que ficasse ali. Mas se ficasse ali, quem mais poderia ver, quem mais poderia alcançar, e os sonhos dos outros, né? Então não poderia ser uma pedra de tropeço, vamos dizer assim, ou uma forma de impedimento, ou uma barreira, de repente, como as pessoas gostam de colocar, né? Eu posso ser ali uma parede, você só pode até ali, dali mais. Então, assim, quando você anuncia, então você também está dando oportunidade aos demais de aparecer, né? E quem sabe chegar em um lugar muito maior. Agora, eu vou perguntar e responder, no caso, nesse sentido, por que a Escolinha do Gil tinha essa ideia, essa implantação de não divulgar? É porque a Escolinha do Gil, ela é diferente das outras escolinhas de futebol, né? Essa é uma questão. Toda vez que eu falo sobre isso, as pessoas, elas assim, fitam os olhos em mim. Esse cara é desse mundo? Eu sou daqui. Mas a Escolinha do Gil, apesar de ser uma escolinha de futebol, o alvo, o objetivo, nunca foi o futebol. Tá? Isso é uma revelação para vocês. Nunca foi. O alvo nunca foi o futebol. O alvo da Escolinha do Gil era trazer os meninos para eles se agregarem, para eles se juntarem, para eles entenderem que dali eles poderiam fazer muitas outras coisas interessantes, muitas outras coisas boas, outras coisas maravilhosas, outras que eles pudessem entender que o mundo não era só ali, naquele local, e que eles podem alcançar o mundo. Isso depende da mente, da maneira de pensar de cada um. Então, mas se os meninos, o alvo não era e não é o futebol. O alvo é o cidadão. Porque eu entendo que desde quando começamos a Escolinha do Gil, a gente não temos uma questão nossa, digamos assim, cidadania. O cidadão, ele perdeu o direito de ser cidadão há muito tempo. E nós renovamos muito com essa modernidade toda que veio, essas tecnologias todas. Eu acredito que toda essa tecnologia avançada, ela tirou um pouquinho da gente, tá? Ela tirou um pouquinho de cada um de nós, da parte ser humano, coração. Então nós ficamos técnicos, ficamos profissionais, tá? Ficamos robotizados. Então eu creio ainda na batida do coração. Então no pulsar do coração, eu entendo que a gente pode perceber, pode sentir as pessoas, pode gostar das pessoas de forma diferente. A gente pode respeitar cada um, tá? Mostrando para eles que se eu te respeito, eu já estou automaticamente te exigindo que tu também me respeite. Então essa questão maior. E essa cidadania, você já não vê por aí. Nós estamos aqui, hoje eu estou aqui muito feliz de estar aqui presente, participando dessa entrevista e vendo
desculpa a expressão, meninos e meninas, né, que eu vi nascer e hoje vocês estão aqui desenvolvendo, buscando, né, conhecimentos, né, trazendo isso para vocês, com o ambiente, né, a mente de vocês e levando ao conhecimento de tantas outras pessoas. Vocês não pensavam que seria assim, não imaginaria isso, né? Que vocês poderiam fazer isto, que vocês poderiam ser capazes de fazer isto e muito mais. Então isso, por que que aconteceu? E por que que está acontecendo? Porque assim, há uma equipe, há um produtor, né? Há uma estrutura, há alguém, há pessoas que se importam com o amanhã de vocês. Então a escolinha do Gil, ela sempre pensou no amanhã. Hoje o seu dia não foi bom, mas o seu amanhã será melhor. Eu sempre acreditei nisso e é sempre isso que eu levo para os meus atletas. Qual é a sua relação com os atletas familiares da escolinha? Escolhendo o Gil, eu trago muito a questão família, né? Muito família. Eu sou família, eu aprendi isso, que a estrutura nossa é a nossa família. Eu creio que vocês, filhos, né? Hoje eu vou falar como pai, né? Eu tenho 2 filhos e depois eu entendi que a minha vida não era só para aqueles 2 filhos. Eu tinha muito mais, né? Muito mais. E eu trato os meus alunos como se fossem os meus filhos. A ideia que eu passo para qualquer um dos meus alunos é a ideia que eu passo na minha casa para os meus 2 filhos. Hoje, eu tenho uma filha já casada, né? Então eu convivo com um filho meu. Mas mesmo assim, a minha filha que já é casada, o meu genro, eu carrego debaixo do braço porque também eu tenho como filho. Então todas aquelas pessoas que me vê, que olha para mim e que me respeita, se torna meu filho também. Então a minha família ela é muito grande e eu entendo que família é a estrutura. Se você tem uma família e que você consegue olhar para essa família, obviamente a sua visão vai ser diferente. A prática do nosso dia a dia, das experiências, dos conselhos que a gente recebe, que a gente dá também, né? Eu achava que eu tinha conselhos para dar a todos os alunos, mas quando eu ouço os alunos, eu também ouço e aprendo muita coisa com ele. Então, um aprendizado, você já sabe disso melhor que eu, até porque são alunos, e aluno é um aprendizado. Vocês hoje são alunos, e o futuro a Deus pertence, amanhã vocês podem ser professores e outras profissões que existem. Mas essa é uma profissão que, se eu admiro, é uma profissão chamada professor. Eu amo essas pessoas, amo, de verdade. Do seu ponto de vista, como a comunidade recebe o seu trabalho com a escolinha? Rapaz, essa pergunta é difícil a resposta. Difícil a resposta, vou até tomar uma minha aqui. Difícil essa resposta, porque a comunidade, eu vou falar especificamente da comunidade que eu vivo, lógico. Eu gosto de falar no geral para todos, mas hoje eu vou falar para a minha comunidade. Escolinha do Gil, a comunidade do quilômetro 4, quilômetro 3, que são as pessoas que a gente convive no dia a dia, a visão dos pais é muito pequena em relação à Escolinha do Gil. A gente percebe que os pais, eles têm uma participação quase fantasma. Tá? Se fosse um filme do Invisível, eles seriam bons personagens. Mas a Escolinha do Gil, ela precisa de pessoas visíveis, né? Que possam estar, que possam ajudar, que possam ir, que possam compartilhar, que possam trocar ideias, que possam dialogar. Ela é aberta. A Escolinha do Gil é aberta para qualquer cidadão ir lá dialogar com os meninos, né? Para conversar, para mostrar alguma experiência, para poder instruí-los, eles em alguma coisa, né?
Então, essa participação dos pais, meu amigo, eu diria para você que é muito pouco. Eu sinto eu não diria uma frustração, porque não dá para me frustrar essas coisas. Eu sou muito positivo, muito. Então, eu até me abato com alguma coisa, porque por mais que você lute, uma hora você cansa, tá? Mas quando eu sinto que estou cansado, eu vou até o chão, mas eu vou até o chão que é para recuperar força, se levantar, colocar de pé e continuar lutando. Então não desisto nunca, até porque eu sou brasileiro. E já que somos brasileiros, o brasileiro ele não desiste nunca. A gente está sempre correndo atrás. Então queria convidar nessa oportunidade os pais que eles fossem mais participativos. Isso me deixa, digamos assim, um pouco pensativo. Porque assim, eu sou pai, eu tenho um filho que participa de um projeto. Eu nunca fui lá no projeto. Eu não vou assistir, eu não acompanho, eu não vejo uma apresentação. Que pai sou eu? Que tipo de pai que eu sou, que eu não acompanho nenhum tipo de ação do meu filho? Bom, eu sou um pai muito ocupado, não tenho tempo, eu trabalho, o trabalho não me dá oportunidade. Se releva e se deixa. Mas durante um ano, ou anos, uma oportunidade vai surgir. No dia que surgir essa oportunidade, eu vou estar presente. Então, eu gostaria que os pais pensassem dessa forma. Que mensagem você gostaria de deixar para os jovens que fazem parte dessa história? Que eles nunca desistam. Não desistam nunca. Sempre lembre, tem que lembrar sempre que Deus ele é a razão de tudo isso. Quando você lembra que Deus é o ser soberano, a gente não pode desistir. Eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Deus nunca desistiu. Por que eu vou desistir se eu acredito? Então, não desista. Se você tem sonhos, alimente. Alimente seus sonhos e busque. Eu costumo dizer isso nas minhas palestras lá da escolinha, não é? Que se alguém tem sonho, se alguém tem desejo de vencer na vida, conte comigo, que eu estou pronto para ajudar. Essa é a mensagem que eu sempre digo para eles e sempre vou continuar dizendo enquanto eu tiver inspiração para isso. Eu acho que não vai me faltar inspiração. E para nós, alunos do Anitta? Vocês, alunos do Anitta, eu estou, digamos assim, lisonjeado, né? Estar aqui hoje, nesse momento, nessa tarde, né? Como eu já disse antes, pessoas que eu conheço desde antes de dar os primeiros passos, né? E hoje eu vendo aqui vocês desenvolvendo um trabalho, buscando meios, né, de comunicação, de informação, e saber que a comunicação é algo tão maravilhoso que Deus permitiu para nós, que a comunicação, a gente precisa se comunicar. Então, o diálogo, a conversa com as pessoas que a gente sei, mas aquele cara fala muito, mas é para falar mesmo, aquela menina fala demais. Sim, nós precisamos falar, nós precisamos dialogar, conversar, mas é importante que a gente aprenda a respeitar. Eu tenho um dever, também tenho um direito. Só que o meu dever é quando o seu direito acaba, e vice-versa. Então, os direitos e deveres é meu e seu. Você tem direito de fazer, tá? E o direito de fazer está certo. O meu direito é esse. Então, quando eu digo que você tem direito, seu direito se torna dever. Mas depois que você concluiu o seu dever e o seu direito, você vai pôr em prática? Alguém vai permitir? Alguém vai gritar que você tem direito? Não. Alguém vai dizer sempre que você tem deveres a cumprir. Né? Então, quero dizer para os meninos e meninas do Anitta, vocês têm direito também. O dever de aprender, o dever de comunicar, vocês também têm esse direito de usufruir das oportunidades. Né? Queria até, não sei se posso, mas eu queria até dizer para vocês que vocês poderiam pensar numa estratégia de entrevistar a vocês mesmos, um por vez. Fica a dica.
Agora rapidinho. A gente vai falar uma palavra, você vai falar o que você tem com você. Vai, igual. Minha vida. Moro aqui, defendo com minhas ideias. Visto essa camisa, inclusive na Escolhendo Gil, tem lá, que eu não concordo. Projeto social da Escolinha do Gil. O sonho um dia será realizado. Seu pai julga. Meu herói. Tá jogando tudo. Que chega à minha idade com alegria e com sabedoria. Futebol. Um sonho que eu pude realizar e que muitos um dia vai chegar também. Inclusive na minha escolinha do Gil. Agora você está na presidente assim. Feita por meus alunos. Né? Vou da equipe. Pois, licença. Esses doces é para me desfrutar. Podcast. Não dá para me ver pela idade. Que não está escrito? Mente livre. Mente livre. Essa mente livre é nossa. Fazemos parte disso. Não é? Essa mente livre, eu gostaria que a gente nunca deixasse que ela fosse contaminada. Sonhos, desejos, propósitos, objetivos. Vou alcançar todos. A gente chega lá. Aqui atrás dessa caneca tem uma frase que foi a nossa professora Beck que criou. Pode falar um pouco sobre ela? Ei, meu Deus do céu, eu posso falar dela? Olha, apesar que vocês já sabem que ela, Brodai, digamos assim, ela é uma fonte de inspiração para mim. Tá? Eu costumo dizer que só se vence lutando. Né? E a Brodai, ela é uma vencedora. E além dela ter vencido, ela faz questão que outros vençam na vida. Então eu admiro muito, amo ela, entendeu? Sou fã, tá? Não consigo passar sem ver e não falar, não brincar, não sorrir para ela, porque ela me traz alegria, me traz inspiração. E vocês estão aqui, inspiração, com certeza que ela está aí nos bastidores, cuidando para que essas coisas aconteçam. Porque ela não se preocupa com ela, né? E com o privilégio, nós temos aqui a filha dela aqui. Mas ela não é a única preocupação dela. A preocupação dela é com todos vocês. Então eu me vejo nela também. Porque eu me preocupo, não só com Moisés, meu filho, mas eu me preocupo com todos vocês jovens. Se eu puder, eu abraço a todos, eu aconselho a todos. Se eu puder, eu carrego todos e coloco numa cidade de muros bem altos, para que ninguém toque. Mas é um sonho, um desejo, uma vontade. Então eu acredito que esses sonhos, esses desejos, essa vontade que eu tenho, ela também tem. Então Prodai é uma fonte de inspiração, tá? E eu espero que essa fonte, ela continue sempre jorrando, né? E como diz a palavra de Deus, a fonte que jorra água doce, ela não pode jorrar água salgada. Então, Dai é uma fonte que jorra água doce todo o tempo. Que Deus abençoe grandemente ela e a todos nós. Posso sentar? Pode. Dê-me uma oportunidade e eu mostrarei a minha capacidade. Tá vendo? Quando vocês, vou fazer uma pergunta, quando vocês leem essa mensagem, o que é que vocês, ou como vocês se sentem? Como vocês se sentem de estar aqui e estar fazendo o trabalho de vocês? Feliz fazendo esse trabalho. Nós estamos sendo reconhecidos. Você, Yara, Feliz também. você pensava que, eu estou entrevistando já, que esse momento ia chegar na sua vida? Você imaginava isso? Que bom a gente alcançar o imaginado. Eu estou feliz. Né? Eu costumo dizer assim para as pessoas que a gente
Tem muita coisa para descobrir, muitas coisas boas, né? E que nós podemos contribuir para outros. Então, se você lançar sementes, com certeza você vai colher. Gostaria de colher uma flor, uma rosa no meu jardim. Como que eu vou colher uma flor ou uma rosa no meu jardim se eu não plantar essa semente? É necessário que eu plante a semente para que mais tarde eu possa colher rosas, flores e muitas flores. Né? Você, Lucas? Isso também. Tem aprendido muita coisa. Isso é bom. Eu não sei se você está no livro do Record. Será que está? Vamos pesquisar depois, né? Porque, sinceramente, mas eu tenho certeza que você hoje deve estar se sentindo melhor aqui do que lá. Tá? Por falar nisso, eu não vi você mais atuando no futebol. Encerrou a carreira? Não? Eu não vejo mais atuando. Porque Lucas, de vez em quando, eu vejo tentando fazer um gol, o cara diz, perna de pau e tal, mas você não tenho contemplado mais, né? Ainda joga ainda futebol. Não deixou os 2 gols. Não é motivo, não é? Mas pelo contrário, os 2 gols, se realmente, né, eu não tenho lembranças. Eu vou procurar informar, né, saber disso aí, se esses 2 gols, porque de repente a gente coloca você lá no livro de recorde, né? E aí, quem sabe, uma quebra de recorde, e aí você vai bem mais longe do que você possa pensar ou imaginar, né? Pois é, meninas e meninos, estar aqui para mim é um orgulho, né? Uma honra, é um prazer, uma satisfação, uma alegria. E eu aprendi uma coisa com meu pai, né? Quando eu disse aqui, meu pai é meu herói, minha inspiração. Quando alguém me diz, você se parece demais com seu pai, isso é um presente que eu estou recebendo, uma medalha que alguém está colocando no meu pescoço. Porque meu pai, para mim, cara, fora de comum, fora de série, cara, minha inspiração, minha força, minha alegria. Eu acredito que quando lá no início das perguntas aqui eu disse para vocês que surgiu assim tal, mas meu pai, de uma forma diferente, meu pai ele abraçava essa comunidade. Ele queria abraçar as pessoas, ele queria ajudar todas as pessoas. Então acredito que tenha despertado em mim também esse desejo de querer fazer o bem, de continuar fazendo o bem. E essa prática do bem, em nenhum momento, até que doa na gente, até que saia lágrimas dos nossos olhos, porque a gente não chora só por dor, né? A gente não chora só de tristeza, não é isso? Mas que as lágrimas que os nossos olhos deixarem rolar sobre o nosso rosto, que ela seja apenas para cultivar aquelas sementezinhas que a gente plantou, as boas sementes. Porque assim, o choro, mais uma vez vou citar um versículo bíblico, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que hoje eu posso até chorar, mas amanhã estarei sorrindo. E não há nada que possa se comparar com um sorriso. O sorriso ele traz paz, ele traz alegria, ele traz felicidade, ele traz harmonia, além de formosear o rosto, se torna mais lindo. Ninguém triste consegue sorrir, mas com alegria a gente pode transmitir muitas gargalhadas, né? Existe o sorriso que é horrível, que é quando você sorri de algo que aconteceu com alguém, isso de forma negativa. Isso não é um sorriso, tá? Mas o sorrir pela alegria ou pela felicidade sua ou de uma outra pessoa, esse sorriso é o sorriso mais lindo que existe.
Então é isso que nós devemos fazer, sorrir sempre. Porque sorrindo, a gente transmite para a vida, né, a alegria e a paz que nós estamos precisando. Moramos numa comunidade que a paz precisa estar chegando, invadindo os nossos lares, tá, as nossas vidas, que a gente precisa de paz. E a gente precisa de paz. Se nós tivermos paz, como alguém perguntou aqui, não lembro quem fez a pergunta, quilômetro 4, quilômetro 4, se tiver paz, é o melhor lugar do mundo. É aqui. Para mim funciona desse jeito e não vai ser diferente. Durante as perguntas de vocês, eu teve um detalhe que eu me passei, lógico, claro. Quando eu estava no Mato Grosso, né, eu tive a oportunidade de ficar no Mato Grosso. Na época lá, dizem o pessoal por aí que eu jogava muita bola, né? Dizem por aí. Eu acredito nas pessoas, né? As pessoas que dizem que Gil jogou demais, porque assim, todos os meus colegas, né, principalmente ex-atletas, aonde eles me veem, quando a gente se encontra, eles sempre falam essa frase: rapaz, Gil jogava muito. Se fosse na época de hoje, Gil, né, isso é verdade. Mas eu estou muito feliz por tudo que aconteceu na minha época. Muito, muito feliz. Alguém me perguntou, né, nós estávamos uma entrevista na emissora, e um repórter me perguntou: Gil, você se sente frustrado? Eu disse: qual a razão para me sentir frustrado? Olha onde eu estou cercado de amigos, né? Estou aqui, olha, jogando bola. Já estava com mais de 50 anos de idade, aqui correndo, cheio de saúde, graças a Deus. Por que eu vou me frustrar? Qual é a razão, qual o motivo? Poder estar aqui, bater papo, fazer uma resenha com os amigos, lembrar de tantas coisas boas, né? E saber que você ainda pode fazer algo de bom ainda pelas pessoas. Eu não tenho motivo de frustração. Eu não tenho motivo nenhum. Não, mas tu poderia ter jogado. Sim, essa é uma questão que você não coloca em prática. A questão de se eu pudesse, se fosse assim, se for. Não, essa não é uma razão. Nós precisamos ter objetividade. Né? Então, objetividade, assim, qual é a possibilidade que você tem de chegar, vamos dizer assim, lá na Alemanha? Gil, nenhuma. Então a gente não vai pensar na Alemanha. Que tal a gente pensar ali em Salvador, mais perto, mais prático? Então que tal a gente dar um passo? Porque quem sabe depois desse passo não surgem outros e mais outros. E aí, quem sabe lá na frente, onde é que você vai estar? Na Alemanha, né? Então é mais ou menos isso. Então não tem motivo, não tem razão para pensar de uma forma negativa em nenhum só momento. Sou muito feliz no que sou, no que faço. Procuro aproveitar a minha vida da melhor maneira possível, né, me dedicando, e não tenho assim nenhuma vergonha em nenhum momento, tá? De abraçar os meninos quando eu vejo na rua, andando por aí, e de me preocupar com eles, porque depois das 10 da noite, qualquer um dos meus alunos, ex-alunos, se eu encontrar eles no meio da rua, eu ponho eles para casa, não quero nem saber, porque ainda me preocupo com eles. E depois das 10 da noite, a não ser que estejamos na escola ou no trabalho, nós não temos motivo para estar no meio da rua, né? A condição que nós temos hoje não nos permite mais estarmos por aí, né? Não permite mais. Então, eu me preocupo. Qualquer um dos meus alunos ou ex-alunos, se eu encontrar, opa, o que você está fazendo aí? Vamos para casa. Ah, Gil, não, bora? Te levo, te dou uma carona.
Eu vou contigo, eu te acompanho, tranquilamente. Porque eu ainda me sinto, mesmo sendo ex-alunos, eu ainda me sinto responsável por isso. Então, isso significa que não para. Tá? Não sou mais teu aluno. Vamos dizer que aconteça isso. Quem disse que você não é meu aluno? Você foi meu aluno, então quem foi meu aluno permanece meu aluno, porque eu vou continuar sendo seu professor. Ainda que você não me aceite, mas não é você, sou eu. Eu te aceito. Então isso é importante. Minha casa, está aberta, não vou te colocar fora. Então, legal. Parabéns mais uma vez para essa galera. Tá? E pense nessa ideia. Na ideia que eu falei aqui. Lembram da ideia? Isso é importante. Até porque vocês com esse talento que Deus deu para vocês, né? E colocou em uma caça-talento, né? Porque a nossa Prodai, ela é isso, ela é um caça-talento nato, ou seja, um caça-talento de forma natural, que querem fazer o bem. Que tem uns caça-talentos por aí que querem tirar proveito, se aproveitar. E ela é um caça-talento natural. Sempre. Quero fazer o bem, praticar o bem, continuar fazendo. Então, vocês têm muita coisa para descobrir aí, tem muitas ideias para surgirem na cabeça, né? De sucesso para vocês. Deus abençoe a tarde, o dia, a semana, o mês, o ano, e continue abençoando a todos. Amém? Agora vamos encerrar o episódio.